Chuva e granizo no Auto Esporte de hoje. Híbridos e elétricos. Uma oportunidade de trabalho. Uma troca de bancos entre pilotos do drift de pista com o virtual. Para trocar os faróis, precisa iluminação regular. E olha como saber se as pastilhas de freio estão no fim. Eita, Lelê! Pastilha de freio no osso. Teve gente se surpreendendo nesse início de ano depois de deixar o carro parado muito tempo. Um pedal um pouco elástico, com um pouco de vibração e tá vindo um ruído meio metálico. Sintomas como este já sugerem que você tem que dar uma olhadinha na pastilha. Se liga, porque são avisos do carro por socorro. O que foi? Estranhou? Você achou que eu ia olhar na roda? Negativo. Eu vou olhar aqui, ó, o reservatório de fluido de freio. Ele é um ótimo indicador se a pastilha já está gasta. E nesse caso aqui, tá na hora de trocar. Rapaz, se todo mundo prestasse atenção nesse detalhe, não chegaria a esse ponto da pastilha. Pô, mas chegou no osso, tá ferro com ferro, hein? Isso aqui já foi ferro com ferro já, né? É uma bobeada, até porque muitos modelos já trazem avisos no painel. Isso aqui tem um sensor que a hora que ela chega no limite, há um contato ali metálico, né, entre o disco e esse sensor, e ele gera uma informação no painel. E outros têm até um aviso por texto, né, falando que há um baixo nível de fluido de freio. Olha como é importante você olhar o nível do fluido de freio. Pensa, a pastilha está aqui nova, grossa. Na medida em que você vai usando, ela vai gastando, até ela ficar fina. O fluido preenche o espaço vazio e faz a pressão das pastilhas no disco. Vamos supor que essa pastilha aqui desgastou 5 milímetros. A gente tem 10 milímetros de deslocamento do êmbolo. E esse volume que ficou atrás dele tem que ser preenchido. Vai sair fluido do reservatório para preencher esse espaço aí. A hora que baixou o nível aqui, o completa ou não completa fluido de freio? Não completa fluido de freio. Cada fluido atende um tipo de modelo e tem pontos de ebulição diferentes. O DOT é que classifica por categoria. Ou seja, se você tem um carro simples, né, normalmente o que você usa é um DOT 3. Se o teu carro já é um carro que acelera um pouco mais, né, e tem freios maiores, provavelmente o DOT 4.4. Agora, o que é certo é que um super esportivo, ele está usando, por exemplo, um 5.1, não é isso? Isso. Eles utilizam o mesmo fluido de freio para outros sistemas, falou ABS, controle de tração e tudo mais, então também tem que ter outras características hidráulicas. Se o fluido estiver mais escuro do que o normal, já faz a troca. E mesmo se a cor parece inalterada, não significa que está tudo bem. Fluido de freio tem validade, varia de 1 a 2 anos. Ele é um DOT 4, deveria ferver a partir de 155. E olha só, ele ferveu a 242. Ele vai mostrar agora, ó. 242. Aqui também é um DOT 4. A coloração está igual. Vamos ver o ponto de ebulição. 131. Ou seja, ele ferveu abaixo do que era o seu limite para ferver. Um teste na pista. Pastilhas novas e pastilhas no limite do desgaste. Que pista é essa que a gente está utilizando para frenagem? Você está na pista de frenagem, no seco, onde tem aderência própria para testar esse tipo de situação. A frenagem no limite mesmo do pneu. Que é a mesma usada na homologação para homologação dos veículos, exatamente. E a de molhado? Também. O molhado a gente tem uma espessura de água controlada, onde você faz o teste do pneu, propriamente do produto. Esses primeiros cones determinam o ponto da frenagem de emergência. Então vamos lá, aumentando a velocidade. A hora que entrar os cones de frenagem, 100 por hora, 3, 2, 1. Beleza! Vamos descer do carro e marcar essa posição. Bom, a ideia agora é a gente fazer a mesma frenagem, 100 km por hora, porém no piso molhado. As pastilhas aqui são aquelas que estão no limite de desgaste, cravadinho 100 km por hora, chega naquele cone ali, 3, 2, 1, porra!
Ah, nós! Parecia que não ia parar. Agora vamos medir a eficiência do freio com as pastilhas novas. 3, 2, 1, pum! Ah, moleque, muito bom! Vamos ver no molhado agora se tem alguma diferença. Basta olhar as diferenças para saber o caminho mais seguro. Aqui tem espaço pela frente. Nas ruas e estradas nem sempre é assim. Daqui a pouco, novos motores são uma oportunidade de novos trabalhos. Drift no real e no virtual. Faróis e direção noturna. Chuva de granizo. Está aí o conteúdo para quem quer aprender como trabalhar com modelos híbridos e elétricos. Vai ser cada vez mais comum usar essa plaquinha para identificar os modelos nas oficinas. E o mercado vai precisar de técnicos para fazer as revisões. A bateria do sistema híbrido desse carro fica aqui, embaixo do banco de trás. Além de todos os itens que tem que trocar numa revisão de qualquer carro, tem ainda o filtro dessa bateria, a cada 10 mil quilômetros e custa em média R$70. O filtro ajuda na refrigeração. Para trabalhar, são menos peças. Porque aqui, ó, não tem vela, não tem pistão. Não tem correia, não tem válvula, não tem muita coisa. Então vamos comparar, um carro a combustão, a cada 10 mil quilômetros, precisa trocar algumas peças. Num carro elétrico... Já vai para 30, 40. O Pedro faz a revisão a cada 10 mil quilômetros e se diverte fazendo conta da economia de combustível. Meu recorde foi 40. 40. Tava bem trânsito, bem carregado, porque quanto mais trânsito, melhor para esse carro. Sim. Né? E aí eu até tirei uma foto, né? Depois eu até te mando, que foi o meu recorde, né? Ele fez 2,5 litros a cada 100 quilômetros. Para cuidar desses carros mais verdes, ferramentas especiais e uma bem simples, o cadeado. Vai ficar no meu bolso para que eu possa evitar que alguém venha aqui e faça uma conexão do sistema de alta voltagem e eu esteja trabalhando no carro e me garanto um choque elétrico. Para trabalhar, uma luva que isola uma carga de até 1000 volts. E a bateria tem vida longa, viu? Olha, é a vida do carro. Não tem esse prazo de, olha, 10 anos tem que trocar a bateria. Não. É uma bateria de 360 volts de corrente contínua, bateria feita de lítio-íon, como uma bateria de celular, só que com 8 módulos de células aqui, vamos dizer, então tem 360 volts. A manutenção é baixíssima, mas em caso de ser necessário algum tipo de reparação, é possível abrir a bateria e se substituir componentes em separado. Mas antes de colocar a mão na massa... Todos têm isso aqui que é um disjuntor. É como se fosse o disjuntor de casa. Isso mesmo. Tirou o disjuntor, está isolado. Isolado. Para o usuário desses modelos, zero de preocupação com choques. Até em caso de acidentes, o sistema elétrico desliga automaticamente. E sabe o receio da bateria descarregar? Deixar o carro parado muito tempo sem ligar. Isso vai fazer mal para a vida útil da bateria? Um mês já é o máximo, né? Para a gente poder evitar qualquer problema. E ó, comparando aqui o custo das revisões do híbrido com outro sedã a combustão da mesma marca, pelo menos as 3 primeiras, tem um custo bem aproximado. E nesse período de reclusão, o ideal é deixar os motores elétricos ou híbridos ligados por ao menos 20 minutos a cada 2 semanas. A carga elétrica não deve baixar de 50%. Se a garagem for muito fechada, vale uma volta no quarteirão. Para rodar à noite, o ideal é ter uma iluminação ampla na estrada e que afete pouco quem vem em sentido contrário.
A cada dia que passa, as tecnologias de faróis ficam cada vez mais impressionantes. É o caso desse carro aqui, que ele tem um sistema chamado LED Matrix. Ele usa múltiplos sensores e fachos de luz para colocar o farol um pouquinho mais para o lado e deixar com que o outro carro que esteja na mão contrária passe sem obstruir a visão. É a mesma coisa do farol alto. Se eu tiver com o farol alto e ele detectar um carro na outra direção, ele vai baixar automaticamente. Quem não tem uma tecnologia de ponta, às vezes, toma a iniciativa de trocar o conjunto. O Leandro se deu mal nessa ao mexer no farol de neblina. Quando ela vem original, ela vem com a lâmpada amarela, né? Então, esteticamente, eu percebi que, podia dar uma melhorada no visual dela. Quando eu tava com ela original, eu percebia que ela focava, né? Na parte de baixo ali, onde vê os buracos, né? Aquela direção defensiva, né? Quando eu tava num local sozinho, em direção, eu percebia que ela desfocava muito, né? Sim. Aí eu tinha que abrir, inclusive, a luz alta para ela poder tentar focar. Por essas e outras, a legislação muda ano que vem. Halógeno, LED, xenon. Você com certeza já ouviu esses termos e alguma polêmica sobre a troca de faróis. Ninguém vai mais poder trocar os faróis originais. Vamos fazer uma experiência para ver como as tecnologias atuam de forma diferente dos olhos dos motoristas. Agora eu tô vindo com um carro com faróis em LED e ao contrário tá vindo o carro com faróis halógeno. Farol um pouquinho mais quente, com um pouco menos de intensidade, mas mesmo assim quando ele chega perto com o farol alto, começa a brilhar aqui meu olho e eu não consigo enxergar o que está por lá porque os meus faróis não conseguem atravessar o dele, então incomoda um pouquinho. O carro que eu estou agora utiliza faróis halógeno, então tem uma cor um pouco mais amarelada e a intensidade é menor. Até o facho de luz ele é reduzido, não chega tão longe. E quem vem ao contrário agora tem um farol em LED. Para mim, o farol em LED ele é parecido com o xenon, mas não tem aquela intensidade que atrapalha quando ele está ultrapassando. Então, o farol em LED para mim estaria intermediário, halógeno mais fraco, o xenon mais forte, que atrapalha mesmo, e o LED estaria ali o intermediário. E mesmo se trocar as lâmpadas originais, tem que lembrar de fazer o alinhamento. A gente vai fazer o alinhamento do equipamento com a frente do veículo. Para fazer a focagem de farol, a gente tem que estar com o veículo com um tanque abastecido, tanque cheio, pneus calibrados, né? E sem nenhum peso no porta-mala, ou no caso aqui que é uma caminhonete, verificar se não possui algum peso extra na caçamba que possa interferir na parte de calibragem do equipamento. Pequenos desencaixes já causam alteração no facho de luz. A lâmpada estava encaixada no farol, mas não perfeitamente. E o mínimo no início, no final do foco é um monte. Então a gente pode estar não iluminando na frente do veículo, às vezes jogando o foco para a direita ou até no sentido contrário, onde a gente vai estar ofuscando quem está vindo no sentido contrário. Coloque o alinhamento no seu checklist de verão. Assim você cuida da sua segurança e da de todos na estrada. Uma coisa que atrapalha bastante também é aqui, ó, o retrovisor. Quando tem farol alto e a pessoa tá atrás, olha só, direto no meu olho esse facho de luz. Isso atrapalha bastante porque eu não consigo enxergar o que está passando na frente, justamente porque esse reflexo do espelho está obstruindo a minha visão. Todos os carros têm essa possibilidade de você só girar aqui, já melhora bastante, né? Mas para quem está atrás, a dica é, usa farol baixo, né? No próximo bloco do Auto Esporte, como consertar os danos causados pela chuva de granizo. Os jovens talentos do drift virtual ao volante de um carro. Quando ela chega, algumas vezes assusta. Olha o nível da chuva de pedra. Olha isso. Muitas árvores, telhado para todo lado, antena. Já imaginei o pior antes de chegar em casa, porque meu carro não estava no coberto no momento. A chuva de granizo fez um tremendo estrago. Estava muito amassado o capô, o teto, vidro quebrado. A oficina do NE Minas lotou. Nós fizemos aí na faixa de uns 30 carros, vamos dizer. Em um mês? Em um mês. As chuvas de granizo costumam cair mais na primavera, mas nesse verão trouxe trabalho para muita gente. Achar defeito é comigo mesmo.
Bom, mas aqui uma caneta só não vai dar, viu, gente? Nós estamos aqui marcando os pontos avariados por granizo. Tô olhando o teto desse carro aqui, rapaz. Isso aqui vai ficar novinho de novo? Esse teto é um desafio, né? Veja que são muitos pontos e é necessário uma desmontagem completa. Tem que tirar a forração, todos os revestimentos internos e nós vamos fazer um bom trabalho de martelinho. O martelinho de ouro é a salvação para esses amassados. As chuvas de granizo são rápidas, mas o gelo detona a carroceria e elas são difíceis de prever. Embora, na média, o tamanho do granizo ele tenha algo em torno de 2 a 5 milímetros de diâmetro. Mas, quando você tem uma nuvem muito profunda, esses granizos eles podem acabar se juntando, se aglutinando e formando granizos bem maiores. Santa Catarina é o estado com maior índice estatístico desses fenômenos. Essas tempestades com gelo acontecem mais na primavera e no verão. As nuvens muito escuras são um indício. Então nós temos aí as nuvens chamadas cumulonimbus, que são nuvens com grande desenvolvimento vertical. São nuvens cujo topo fica normalmente acima dos 16 quilômetros de altura e esse topo normalmente ele está acima do nível de 0 grau. Então quando eu tenho nuvens com grande desenvolvimento vertical e grandes correntes ascendentes, essas gotas líquidas ainda, elas sobem e descem inúmeras vezes dentro dessa nuvem. Como elas passam por essa temperatura de 0 grau, chegando aí a temperaturas mais negativas, muitas vezes essas gotas de água, gota de chuva, acaba se congelando, formando com isso o granizo. Vamos combinar que chuva de granizo sempre existiu. Dá uma olhada nesse carro, ficou uma década abandonado, exposto a várias chuvas de granizo. Se você olhar aqui na superfície, você vai ver que você não tem nenhum machucadinho. Já aqui, dá uma olhada, ó. Toda a lataria danificada. Qual é a diferença? A resistência da chapa. Pois é, as chapas hoje são bem mais leves para o carro economizar combustível. Também por segurança, para que na deformação proteja mais os ocupantes. No entanto, existem superfícies hoje em carros mais modernos que, ó, não tem dano nenhum com granizo, como é o caso desse paralama, ó, de plástico. Os martelinhos possuem uma variedade grande de ferramentas para esses casos. Vou te ajudar, ó. Por favor. Já tô ficando bom nisso, rapaz. Ó, achei um aqui, ó. Ó. Aí, garoto. Caraca! Como ele é metálico, conforme você vai fazendo, olhando e brilhando, ó, vai aparecendo... De acordo com o ângulo e refração da luz, você consegue identificar melhor os pontos. E vai da caça aos amassados ao conserto. Envolve até o uso de scanners e reprogramação do sistema de airbag. Os scanners são precisos para calcular o tipo de reparo a ser feito. Esse dano aqui, você acha que ele foi um dano grande, importante, não só pelo número, mas com relação à intensidade? Não há casos onde o granizo bate na chapa e ele acaba dando aquela craquelada, machucando a pintura? Em alguns casos, trinca a pintura e é necessário partir para uma pintura mesmo. Quando repintado, aí é inevitável, porque não é possível a recuperação através de martelinho quando a chapa é repintada. Quer dizer que quando é uma pintura, que pelo jeito aqui a pintura é original, ela tem uma capacidade de suportar mais essa agressão. Se fosse uma repintura... É isso mesmo, César. A pintura original, ela tem um coeficiente de elasticidade muito alto. Então ela resiste melhor ao impacto e à deformação. Quando repintado, a pintura ela é mais frágil. Ela não tem essa flexibilidade, ela sofre uma ruptura que vai entrar água, oxigênio e vai provocar oxidação e ferrugem. O custo do conserto pode variar muito. Pequenos amassados ficam em torno de R$ 1.200. Agora, casos mais sérios, como o do Leandro, fica bem mais salgado. Acionei meu seguro, paguei a franquia no valor de R$ 1.500. Parece que o conserto total ficou em torno de R$ 4.000. Pois é, chuva de granizo assusta. Online e offline. O negócio é escorregar de lado. Claro, no simulador é de um jeito. No asfalto
aqui a gente vai criar uma batalha diferente. 2 feras do mundo virtual. Outros 2 do mundo real. Aí eu quero ver vocês mesclarem nessas posições. Tudo bem? Eu acho que a gente vai ganhar no real, né? Também acho, no real. Mas e no virtual, no mundo deles? Eu acho que nós vamos levar uma costa. Meu Deus. O Renato já arrisca no mundo real, ele sai do virtual. Você nunca. Nunca andei no... Você topa? Claro, agora. Antes de começar a batalha, uma coisa já tá clara. Vocês estão com a vantagem. Agora nós tá com a vantagem. Vamos ver isso na pista, Bi. Vamos. Para fazer o drift é preciso sensibilidade. Com o carro na mão, tudo muda. Mas o virtual dá uma força. Eu concordo também, viu? O pessoal do virtual tem muito mais experiência, muito mais horas no carro do que nós do real. Por exemplo, o Vitor tem ali 1 ano e meio de experiência jogando, assim, conectado. Imagina agora um piloto do real, toda vez que eu vejo que ele tenta entrar no simulador, ele apanha um bom tempo antes de conseguir dar uma volta. Você manda bem no virtual? Não tanto quanto no real. A pista do simulador é igual à real. Muda o equipamento. Capacete para uns, óculos de realidade virtual para outros. É mais de 1 ano jogando drift virtual. Agora imagina se fosse isso na realidade. O quanto de pneu eu tinha gastado, e quanto de combustível, Conta o que você já construiu nessa trajetória aí. Esse ano eu sou campeão brasileiro, né, pelo Ultimate Drift. No mês passado acabou o campeonato mundial, eu fiquei em 5º lugar. Pro virtual, tem alguma dica, algum macete, alguma coisa para quem é do real dominar o virtual também? A similaridade do virtual com o real tá no olhar. Então, quando a gente anda na pista virtual, no caso dessa aqui de hoje, você consegue aprender o traçado da pista no virtual. Então, é uma ferramenta muito boa para um piloto real. É uma ferramenta de treino, né? Exatamente. Você consegue mapear a pista pelo computador, basicamente. Então, pra pista... Não imaginava que eu conseguiria fazer a volta assim... tão parecido com o simulador, né? No real é tudo muito mais rápido, então foi a minha maior dificuldade. Tanto que na minha volta ali eu acabei rodando, mas depois eu vi mais ou menos como é que era e eu me adaptei. Domar a força G, que é como a gravidade atua nos movimentos que o piloto faz, é o grande desafio. Aconteceu, meu? Vocês mexeram em alguma coisa? Nada. Olha, eu vou dizer que no virtual pra mim é muito mais difícil, né? Porque eu comecei na real, depois fui pro virtual. O virtual você não tem a sensação do deslocamento, força G e tudo mais. Isso tira um pouco da sensibilidade ali, mesmo com óculos e realidade virtual. Passar perto do muro, acelerando, também dá uma senhora adrenalina. No virtual, você tá ali, você tá se divertindo, você tá em casa, você tá fazendo drift no seu quarto, na sua sala, e aí você vem pro real, é a força G, você sente o carro jogando, vai para um lado, então o medo, então é um negócio muito louco. Garcia é um piloto que vem do virtual, começou no mundo real agora e já está andando muito bem nos dois. Ele pegou o carro do CS Drift que nunca tinha andado, perdeu um pouquinho na primeira curva e o restante ele fez uma volta sensacional. A Valentina tem só 12 anos e dá um jeito de pilotar do alto dos seus 1,53 m. Ó, o pé dela em relação ao pedal. Eu uso sempre uma fadinha, tipo de carro, essas coisas, sabe? No meu carro eu enxergo, mas às vezes nos outros carros tem que botar umas 2, 3, depende do carro, né? Agora é impressionante o que ela já está fazendo no drift.
era um carro novo para ela, ela é pequena ainda, ela não conseguia alcançar nos pedais do carro, no volante, muita dificuldade para ela, mas mostrando que ela tem futuro. Tem muito, né? Muito futuro. Aqui todos são vencedores. O objetivo é a diversão. Virtual ou real, eles querem andar de lado. O Auto Esporte fica por aqui. Se cuida. Bom domingo. Tchau.